não pronunciar o santo nome de Deus em vão. Pessoal, para os nossos exames de consciência, tanto para a confissão quanto para aqueles 3 exames que a gente deve fazer ao longo do dia, né? O primeiro exame pela manhã, na forma de um propósito, o segundo na metade do dia, vendo como foi até aqui e renovando o propósito, e no fim do dia, vendo como foi o nosso dia, fazendo um balanço geral do nosso dia e da nossa vida. Dentro desses exames, a gente viu que os elementos principais aí são suportar pacientemente as contrariedades da vida, evitar tudo aquilo que não nos santifica, né? E aí, considerando as obrigações, né, no mundo do cristão e a vocação cristã, a família e tudo mais, então evitar tudo aquilo que não santifica, mas considerando que a gente tem direito ao justo descanso, ao tempo com a família e tal, né? Mas tudo de modo ordenado, né? E sempre lembrando que a nossa vocação é o céu, né? Sempre com esse critério. E ordenando o nosso dia, o terceiro elemento, a Deus, né? Com as ferramentas que a igreja nos ensina, que são justamente a oração, os exames, as penitências, jejuns, mortificações, exercícios, etc. Então, dentro dessas 3 coisas, né? Dentro do evitar o que não santifica, a gente pode fazer uma lista a respeito dos 10 mandamentos e dos 7 pecados capitais, né? Do que deve ser evitado, então, e do que a gente costuma pecar mais nesse sentido. Então essa lista não esgota, mas segue alguns pontos aqui interessantes para a gente ampliar a nossa consciência do pecado, né? Para que a gente não fique restrito àquela situação em que a gente fala, puxa vida, eu nem preciso confessar porque eu nem sei se eu pequei alguma coisa. E quando a gente começa a olhar essa lista, a gente vê que a gente não precisa de 20 anos sem confessar. 20 anos, tem 20 anos que eu não confesso, será que eu pequei alguma coisa? Não, pessoal. Tem 20 segundos que a gente confessou e a gente já pecou muito dessas coisas aqui. Então é importante a gente ter consciência disso. Como eu falei, isso aqui não é ser puritano, pessoal. É a gente ter cada vez melhor a consciência daquilo que as coisas, do modo como as coisas de fato são, tá? A gente sempre tem que perceber que se a gente começa a achar que, não, mas isso é ser puritano demais, na verdade a nossa consciência do pecado é que está ruim demais. Né? A gente sempre tem como base o que os santos, claro, a gente ainda não é, mas a gente tem que ser, e a gente tem que levar em consideração a visão que os santos tinham, e é muito mais clara a respeito dessas coisas do que a nossa, porque eles estavam já num grau de santidade absurdo e se achavam muito pecadores. Isso não era falsa modéstia, eles tinham clareza dos pecados em graus, em quantidade e em graus que a gente muitas vezes não enxerga. Né? Não estou dizendo que isso tudo é fácil, mas justamente por isso os exames, para a gente começar a treinar essas coisas. Né? Segundo mandamento, não pronunciar o santo nome de Deus em vão. O primeiro mandamento a gente já viu em outro vídeo, pessoal, né, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não pronunciar o santo nome de Deus em vão. Como que a gente costuma pecar muito contra esse mandamento? Não fazendo jus àquela marca, aquele selo batismal que a gente tem, pessoal, diante de Deus e diante dos homens. Né? Ou seja, a gente não responde à altura do nosso batismo, nem diante de Deus, ou seja, nas coisas ocultas, quando a gente está sozinho com a gente mesmo, né? E nem diante dos homens. Né? Então, como que a gente costuma não fazer jus a essa marca do batismo? Dando um contra-testemunho cristão e escandalizando o próximo, né? E manchando aí o nome do cristão e da igreja. Vivendo a fé de forma indiferente ou superficial, né? Porque a falta das virtudes, ela reflete nas ações, né? Nas nossas ações, e então na visão que as pessoas têm disso, né? E aí as pessoas nos convertem, elas não veem um diferencial no cristão, né? Não dando um testemunho de virtudes impossíveis aos mundanos. Olha que interessante isso. Pessoal, pelas virtudes, principalmente as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que são infusas em nós pelo batismo, que transcendem as nossas capacidades naturais, o ser humano, o cristão, ele é capaz de atos de virtude ao longo da vida que são impossíveis aos mundanos que não estão auxiliados pela graça. E eles precisam enxergar isso, porque eles vão ficar assustados, eles vão falar, como pode? Esse pessoal tem uma força extraordinária, uma força que não é humana. E aí você dá um testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você fala, sim, é porque tem uma força divina. Né? Não é ser melhor nem nada disso, mas é você mostrar a força sobrenatural de Cristo, né, agindo da natureza humana. Então não dá pra gente ser morninho como os mundanos e ser mais um no meio deles. Né? A gente está no meio deles, né? Mas a gente precisa, de certo modo, espantá-los com a nossa santidade. Agindo com preguiça nas atividades da vida cotidiana,
né? E assim, a gente também dá um contra-testemunho cristão, né? Daquele que se combate o tempo todo em tudo, e de virtudes, né? Agindo no apostolado, ou no serviço na igreja, inclusive no apostolado nas redes sociais, etc., pessoal, com interesse de glória terrena, ainda que junto de boas intenções. Aqui, às vezes a gente tem que ser muito honesto nesses exames, pessoal, pra gente não ver onde tem uma mistura e querer colocar, não, tudo bem, eu posso até ser que eu tenho, não sei se eu tenho algum interesse pessoal, mas eu tenho, eu faço com honestidade, com sinceridade, eu tenho boa vontade. Sim, mas a questão não é você não está examinando o ponto onde você tem a boa vontade. Você está examinando aquela outra parcelinha do seu coração onde você tem interesses também escusos ali, interesses estranhos, né? Onde você tem amor próprio ali desordenado, misturado. E é isso que você tem que arrancar, né? Você não vai examinar, nossa, que trigo bonito que eu tenho aqui. Você vai pegar o joio e você vai arrancar. Esses exames, pessoal, eles não são para você desenvolver eu vou aumentar minha autoestima. Não, esses exames são para você divulgar contra si mesmo, né? Isso é uma dica importante. Então, blasfemando contra Deus e as coisas santas, desonrando a Virgem Maria, Mãe de Deus, né? Ao não reconhecer o seu valor na economia da salvação, né? E pedindo coisas fúteis, inúteis à nossa santificação, né? Pedindo a Deus coisas fúteis, inúteis à nossa santificação, ou inúteis à nossa santificação direta ou indireta, né? Então, dentro da nossa santificação, a gente pode colocar aí as coisas que são os deveres nossos no mundo, né, lícitos e justos, os deveres da nossa vocação, como o tempo à família, né, as coisas justas no mundo, como o justo descanso, coisas assim, né. Então pedindo coisas que não tem a ver com essas coisas, né. E também deixando de pedir o que é mais importante, que é a nossa salvação eterna, a nossa santificação, né. E, enfim, outra coisa, aderindo a doutrinas contrárias ao cristianismo, pessoal, como o espiritismo, maçonaria, o socialismo, o comunismo, né? E outras tantas doutrinas e práticas religiosas também que vão contra a fé católica e agindo também, uma outra coisa, agindo com superstição em vez da verdadeira fé, porque a superstição, pessoal, é você querer a sua vontade, querer que seja feita a sua vontade nas coisas, né? Ao invés de querer que Deus faça aquilo que te interessa. Ao contrário de que a verdadeira fé é você ter práticas de entrega da sua vontade a Deus, seja feita a vontade de Deus e não a minha, né? É nesse sentido. E por fim, não defendendo a verdade e a igreja, quando tendo consciência e sabendo ser útil às almas na ocasião, ou seja, quando você percebe que aquilo vai ser inútil, você nem compra a briga, vamos botar assim, né? E levando também em consideração a personalidade de cada um, pessoal. Aqui não é questão de ser covarde ou não, é questão de que tem pessoas que não são muito exteriormente combativas, mas existe um equilíbrio. Elas precisam, em determinados momentos, elas não vão poder se omitir, né? Em outros momentos, né, algumas pessoas vão ter maior possibilidade de defenderem a sua fé. Algumas pessoas simplesmente acham que não vão conseguir dar as razões da fé naquele momento, né? Então não significa que elas nunca têm que fazer isso, né? Tem que se esforçar em alguns momentos, sim. Mas a essas pessoas existe uma escusa e elas então vão interceder mais por essas pessoas. Aí vai depender também da personalidade de cada um, né? Mas, dentro do possível, levando em consideração as características de cada um, né? E a utilidade às almas naquela ocasião, né? Não defender a igreja, quando você poderia se posicionar contra o aborto, o feminismo, a ideologia de gênero, a eutanásia, o relativismo moral como um todo, o modernismo, enfim, e todo tipo de heresias, de ideias e de práticas que são contrárias à fé católica. Então, segue aí mais um ponto para a gente examinar a respeito do segundo mandamento.